Dia a dia com a palavra. Um dos momentos mais importantes, da história do povo de Deus no Antigo Testamento foi quando, depois do exílio, o povo retornou, o povo que estava exilado, voltou para Judá. Voltando para Judá, voltando para Jerusalém, duas tarefas eram importantes: reconstruir o templo e reconstruir os muros. O templo, porque era o lugar de adoração, de devoção a Deus. Os muros, porque representava segurança. E quando a gente quer saber um pouco mais a respeito desse período da história de Israel, a gente deve ler os livros de Esdras e Neemias. Porque essa obra de reconstrução, quer dos muros, quer do templo, não foi algo tranquilo. Eles tiveram que passar por provações. Tinha muita gente ali nos arredores que não queriam que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, reconstruísse a sua cidade, reconstruísse a sua história, na verdade. Eles não queriam. Então muitos problemas foram enfrentados. Inclusive, nesse período, atuaram os profetas Ageu e Zacarias. E nós estamos estudando nas quartas-feiras, nos nossos estudos bíblicos, às 19h30, justamente as visões do profeta Zacarias. Mas aqui, no livro de Esdras, capítulo 5, o texto fala justamente do profeta Zacarias. E ele diz que nesse tempo algumas pessoas ali dos arredores que não queriam que a casa de Deus fosse reconstruída, começaram a fazer umas perguntas. Quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo? Isso está no versículo 3. Versículo 4. Quais são os nomes dos homens que estão reconstruindo esse edifício? Querendo colocar problemas ali para a reconstrução do templo, que era fundamental para a devoção do povo. E o versículo 5 é maravilhoso, diz assim: porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar. A história continua aqui, aí eles, na verdade, eles têm que fazer uma correspondência ao rei, e o rei responde. Teve toda uma complicação ali. Mas o importante é isso que está no versículo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre eles. Quando a gente está envolvido em alguma coisa, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente pode seguir adiante tranquilo, se os olhos de Deus estiverem sobre nós. E para isso é importante que a gente não confie na nossa própria força. Saber que o importante é que Ele esteja à frente de tudo. Que isso sirva de exemplo para nós e que Deus nos abençoe.